Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa que é mais uma atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê, pertencente à 11ª URI, com sede em Campo Mourão. Na noite de hoje, para darmos início aos nossos trabalhos, faremos uma leitura do livro Vidas Vazias, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Bendize toda e qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. E assim, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que seja conosco, permitindo que a espiritualidade amiga também seja conosco, nos amparando, nos intuindo, e que este momento, as paredes físicas da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê ampliam-se e chegam aos lares de cada um. E hoje teremos o nosso amigo e irmão Lourenço Carlos Matiero com a live O Óbolo da Viúva. Amigos, boa noite. Que Jesus seja conosco em mais estes momentos de reflexão acerca dos teus ensinamentos. E hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E esse capítulo, ele nos traz informações preciosíssimas para a nossa vida. Ele começa falando do fazer o bem sem ostentação, depois dos infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, o nosso tema, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, e na instrução dos espíritos, eles vão nos trazer a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Nós buscamos, para conversarmos, o item 5, o óbolo da viúva, e o item 6, que vem na sequência. O item 5, ele começa com um texto que está grafado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo
que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então é um convite a uma reflexão mais profunda a respeito da caridade. Não só da caridade moral, não só da caridade material, mas que possamos encontrar o equilíbrio entre a caridade material necessária e a caridade moral, a permanente. Na sequência do Evangelho, o Sr. Allan Kardec nos traz uma explicação que muito nos ajudará a compreender estes ensinos de Jesus. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera a intenção. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhe depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções que o Sr. Allan Kardec grafou no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nos itens 294 e 95. Impossibilidade em que se veem, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico,
que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Nós vamos buscar no Livro da Esperança, ditado pelo benfeitor Emmanuel, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, na lição de número 34, chamada Deveres Humildes, alguns esclarecimentos acerca da caridade. A mensagem começa com um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 43. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais dos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão de realizar o seu desejo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, o item 6. Queridos irmãos, abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserve, porque grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, e a breve tempo, larga avenida pode surgir na selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem os estorvos do solo, transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de um enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que arranha-céu se levante, pressuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Todavia, a fim de que a obra se erga, esforçam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, e com elas é provável se eleve o índice da evolução de povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e água.
Negociantes de prol arregimentam os produtos da terra e, por eles, conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades. Mas semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadeiros chafurdem as mãos no limo da gleba. Não perguntes quem sou eu, nem digas nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através da ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Repara esse dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Então, Emmanuel nos convida a essa reflexão de que no universo todo trabalho construtivo é respeitável. Então não existe profissões mais ou menos dignas. Não existem trabalhos mais ou menos respeitosos para Deus. Todos os trabalhos são necessários, porque todos nós, espíritos imortais, na viagem imorredoura do espírito, vamos ter o nosso dia de engenheiro e o nosso dia de trabalhador braçal. Vamos ter o nosso dia de médico e o nosso dia de gari. Cada um avança conquistando o que lhe é próprio, buscando as aquisições que consegue. Então teremos todas as nuances possíveis, imagináveis, na trajetória imorredoura do espírito imortal. Portanto, será agradável a Deus o sacrifício de cumprirmos o que combinamos. Quando voltamos à Terra, sabidamente, antes de aqui aportarmos numa nova existência, fazemos o nosso plano, organizamos a nossa viagem, traçamos os detalhes. E como diz o dito popular, aquilo que é combinado não é caro. Então agrada a Deus que cumpramos o nosso papel de espírito imortal aonde nós estamos. Não importa se numa palafita ou num palacete, num consultório ou numa rua. O importante é que onde estivermos, a certeza dentro de nós de que não morremos, de que a vida continua, de que o livre-arbítrio nos levará para a frente, que amanhã nos depararemos com aquilo que hoje fizermos. A semeadura é livre, como disse Jesus, mas teremos que colher aquilo que semeamos. No livro Pão Nosso, também de autoria do benfeitor Emmanuel, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, na lição 106, há muita diferença. Emmanuel começa a lição com um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. É justo recomendar muito cuidado
aos que se interessam pelas vantagens da vida humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já pensaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se a alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas. Se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Então, Emmanuel nos traz, nos adapta para os nossos dias a parábola do óbolo da viúva. Possivelmente, aquela senhora, aquela viúva, muitas outras vezes tenha passado pelo gasofilácio, deitado as suas moedas de 10 centavos, mas nunca tinha sido observada. Jesus, ali, parado, observando, buscando um motivo para mais uma lição para o espírito imortal. E quando ele chama a atenção dos apóstolos, dos discípulos, para aquela cena, ele afirma que ela deu do que ela não tinha. Ela deu do que lhe faltaria. E aí nos cabe a reflexão. Deus, hoje, não nos pede nada além do que nós podemos doar. Deus não pede para nós que doemos aquilo que vai nos fazer falta. Mas Ele pede que nós doemos aquilo que nós podemos doar. Quando o Sr. Allan Kardec grava no Evangelho segundo o Espiritismo os 2 mandamentos, como nós costumamos dizer, amai, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Jesus nos convida a conhecê-lo, a compreendê-lo,
a entender o que é a vida imortal do espírito. E a partir daí que possamos, de posse, de propriedade desse bem que as traças não corroem, que não se perde, que não se fica pelo caminho, o conhecimento dos teus ensinamentos, nos apropriarmos do amor de Jesus e amarmos, na extensão da palavra, os nossos irmãos de caminhada. Então, Deus não nos pede grandes feitos. Não nos pede para tirar de dentro da nossa casa aquilo que poderá faltar aos nossos filhos. Mas Ele nos pede que levemos os nossos filhos, como nós vemos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando aquela senhora rica vai à caridade e leva a filha junto para que ela aprendesse a ajudar os outros. E é disso que Deus nos convida à reflexão. Onde eu estou, no momento que eu estou, é a minha melhor versão. Cada um de nós, encarnado ou desencarnado hoje, vinculado ao orbe terrestre, nesse momento está na sua melhor versão. Tudo o que foi acumulado é o que temos hoje. E o que é que nós podemos doar? Será que pela manhã nós somos gratos pela vida que continua a nos oferecer a oportunidade bendita e redentora de mais um dia, onde eu posso recuperar o meu passado? Será que no final do dia, igualmente eu sou grato por ter tido mais um dia, mais uma oportunidade? Será que eu tenho doado o sorriso, que não custa nada e todos podemos dar? Será que eu tenho doado o bom dia àquele irmão que normalmente é invisível, mas que ele trabalha na reciclagem, nos ajudando a manter limpa a cidade? Meimei, esse espírito de escola, no dia do seu casamento com Arnaldo Rocha, em Belo Horizonte, tem uma cena muito linda. Ela sai da igreja após o casamento com Arnaldo e um mendigo busca por ela e lhe pede uma moeda. Ela sorri, vestida de noiva, linda como era Meimei, olha para o mendigo e diz: acabei de casar, estou sem a bolsa, não tenho nada, mas eu posso te dar um beijo. E o abraçou e o beijou, e ele foi embora feliz. Talvez reconfortado na fome que lhe roía o estômago, a exemplo daqueles que ouviam Jesus e ficavam saciados. E é isso que Deus nos pede hoje. Nada além. Que olhemos para essa viúva que nos inspire a doarmos daquilo que nós podemos doar, a cumprir o trabalho acordado com o patrão, a cumprir com o fornecedor aquilo que foi acertado,
a entregar para o cliente aquilo que foi vendido. E, acima de tudo, e mais que tudo, olharmos para nós, buscar nos amarmos. Como nos pedia Santo Agostinho, contando a sua história, dizendo que a cada dia, no final do dia, passava em revista o seu dia e anotava as falhas, os erros inerentes da caminhada do espírito imortal, e no dia seguinte buscava recuperar daqueles erros. Então, queridos irmãos, que tenhamos a coragem da viúva do gasofilácio, que deitemos as nossas moedas do amor, do perdão, da compreensão, da divulgação de Jesus. É o que nós podemos fazer hoje. Não existe ninguém que não possa sorrir. Não existe ninguém que não possa fazer uma oração. Não existe ninguém que não possa ter um pensamento positivo. Não existe ninguém que não possa olhar para o seu irmão e dizer para ele: vai com Deus, que o bem te aconteça. Mestre amigo, não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós vamos doando pelo caminho, aqui e ali, acertando as arestas, aplainando o passo, no caminho dessa madrugada, desse mundo de regeneração. Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, tem nos convidado, trabalhadores da última hora, o que tendes a fazer é tão pouco. Já estamos no alvorecer da regeneração. Já avistamos os primeiros raios dourados da manhã iluminada de um mundo mais ditoso. Caminhamos e precisamos caminhar. Amigo Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por terem estado conosco nesses momentos, por juntos termos nos unido em torno do Mestre Jesus. E na próxima semana, esse encontro estará a cargo do nosso irmão de caminhada, trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, José Luiz Moreira Freire. Tenhamos todos uma boa noite, um bom final de semana, e que a paz do Mestre seja sempre conosco.